Olá pessoal, nessa aula vamos começar a configurar as combinações do tipo envoltória. Não se esqueça de se inscrever no canal e se estiver gostando, deixe seu like aqui no vídeo. Vamos para a aula! Então, o método de envoltórias é um dos mais interessantes, porque você consegue gerar, nesse caso aqui, as combinações são geradas pelo CIA e você que vai definir para ele quais são os fatores de ponderação que você quer, mas todas as combinações são geradas de forma automática. Isso agiliza bastante o trabalho, tá? Então, é um dos meus métodos preferidos, e mesmo que você queira que no final das contas só existam combinações lineares na sua estrutura, você não quer ter esse método da envoltória, você pode até utilizar ela para gerar as lineares e depois apagar esse tipo de combinação, tá? Mas vamos lá para ficar mais claro. Então, nesse método, o CIA gera a combinação. Então, eu posso juntar todo mundo. Peso próprio, sobrecarga de piso, e vento X e menos X. Então, eu jogo todo mundo na combinação, vou dar OK, e agora eu posso definir os fatores. 1.25, 1.5, 0.84 e 0.84. Bom, e agora, como o CIA vai gerar essas combinações de forma automática? Como que ele vai fazer a mesma coisa que eu fiz ainda há pouco, mas de forma manual? Nesse caso, a gente tem que começar a dar informações para o CIA. Então, vamos fechar. E lá, no caso de carga, vocês vão perceber que o grupo 1 é o grupo dos carregamentos permanentes, tá? Claro que aqui a gente tem o grupo da construção, mas se a gente esquecer um pouco a mista, o grupo 1, você vai ter só carregamentos permanentes. E aí, chega aqui no sobrecarga, a gente agora tem que trocar esse grupo. Então a gente tem que dizer para o CIA, primeiro item que você tem que informar para o CIA, para que ele gere as combinações automáticas para você, é o tipo de ação, se é permanente ou é variável. Então, sobrecarga é variável, vou trocar para variável. Aqui, sobrecarga e cobertura também é variável. Vento também é uma carga variável. E essa também é variável. Então, a primeira coisa que você tem que definir se é permanente ou é variável. Voltando aqui, quando é permanente, é bem simples você entender o que ele está te dando de informações aqui. Carga de longo prazo e tal. Bem, isso aqui, nesse momento, não é importante. E aqui, o tipo de carga, peso próprio. Se eu clicar aqui, quer dizer, o CIA vai tornar esse carregamento aqui um carregamento de lançamento de peso próprio novamente, tá? A mesma coisa aqui, ó. Se você vier em peso próprio, ele só identifica que o peso próprio vai ser lançado automaticamente porque o tipo de carga está escrito aqui, peso próprio. Quando é padrão, é uma carga padrão, você vai poder utilizar qualquer carregamento aqui embaixo. Ou, se é feito efeito primário, é um tipo de carregamento especial do CIA, onde ele transforma carregamento de temperatura em um carregamento de momento e normal. Então é algo muito, muito específico. Você sempre vai se preocupar entre padrão e peso próprio, tá? Então peso próprio é peso próprio, padrão, qualquer outra carga permanente. Para as variáveis, você vai ter, primeiro, o grupo de carga, né? O peso próprio também tem grupo de carga, como eu expliquei, né? Você está alterando aqui de permanente para variável, né? Na hora que você bota a variável, o grupo de carga é alterado automaticamente. E já é gerado um outro aqui. Ou melhor, está usando um já existente, que é aqui onde a gente tem o concreto sem cura. Mas a gente vai editar isso já já. Mas o que eu quero vocês prestem atenção são nos outros fatores que tem aqui. Então, carga estática, o efeito primário, é o efeito primário novamente. Carga especial, vocês não vão utilizar praticamente nunca. Então, não se preocupem com ele. Especificação, padrão ou temperatura. Basicamente, se deixar padrão, você pode usar qualquer carregamento. Temperatura, ele só vai mostrar os carregamentos de temperatura. É uma simplificação. Essa duração é para casos muito específicos, casos de protendido, então, madeira. Então, para o teu padrão do dia a dia, mantenha aqui sem inalterado. Carga mestre ou escravo
é uma forma de você gerar combinações, tá? Também é uma forma de gerar combinações um pouco mais especial. E estágios aqui é a mesma coisa que eu disse anteriormente, né? Não vem muito ao caso nesse momento para o cálculo linear. Bom, e de qualquer maneira, então, vamos focar na nossa montagem do que a gente precisa para que o SIA gere as combinações de acordo com o que a gente necessita. Então, primeiro, se a carga é permanente ou variável. Segundo, são exatamente os grupos de carga. Eu vou clicar aqui então na construção. Ele está informando aqui, tem um grupo de carga chamado construção, aonde o concreto sem cura já está lá dentro. Mas eu quero gerar agora um grupo de carga para sobrecarga e um grupo de carga para o vento. Então é importante que você identifique cada carga variável para um grupo, tá? Para depois você fazer a relação dessas cargas dentro desse grupo. Então vamos clicar aqui em novo. Então esse aqui vai ser meu grupo sobrecarga. Depois novo, e esse vai ser meu grupo vento. Ok? Então vamos dar um ok aqui e vamos organizar o nosso projeto. Então esse cara é sobrecarga, esse cara aqui é sobrecarga também, esse cara é vento e esse cara é vento. Bom, então a gente definiu se a carga, o tipo de ação, né, permanente ou variável, definiu um grupo de carga para cada carga variável e agora a última etapa para utilizar o método da envoltória é você definir qual é a relação das cargas dentro do seu grupo. Então, se a gente vier aqui no grupo do vento, bom, ele vai mostrar tudo, né? Mas você tem então aqui o nome e a relação. E você vai ter uma relação padrão, exclusivo e juntos. Bom, das nossas combinações que eu estou gerando, do grupo de sobrecarga, eu só estou pegando a sobrecarga de piso. Eu não estou te pegando as outras. Então, esse grupo eu vou deixar na relação padrão por enquanto. Mas o vento é a condição aonde a gente sabe que o vento ele não pode aparecer ao mesmo tempo, ou dois ventos aparecerem ao mesmo tempo dentro da mesma combinação. Então, ele é um caso muito claro da relação exclusiva. Quando a gente faz a relação exclusiva, quer dizer, eu estou avisando para o SIA que nesse grupo de carga, todos os carregamentos que estão inclusos lá dentro, eles só podem aparecer um por vez nas combinações. Se eu altero essa relação e boto a relação padrão, quer dizer que esses carregamentos dentro das combinações podem aparecer de forma exclusiva, né? Então ela pode aparecer apenas uma vez ou podem também aparecer juntos, tá? O padrão, você pode ter então esses carregamentos juntos ou isolados. Exclusivos, isolados e juntos é o que o próprio nome fala. Você sempre vai ter todos os carregamentos desse grupo aparecendo juntos dentro das combinações. Mas vamos para a prática. O vento é exclusivo, né? Então vamos botar o OK. Vamos fechar essa tela. E vindo aqui em combinações, a gente então, o que a gente fez no método da envoltória, né? A gente pegou todos os carregamentos, jogou, né, para o lado esquerdo, né? Então, editar aqui, né? Peguei todos os carregamentos, joguei para o lado esquerdo e eu defino os fatores de ponderação que eu acabei de fazer, né? Mas agora, como é uma envoltória aqui, dentro dessa envoltória eu vou ter as minhas combinações lineares. E como que eu enxergo essas combinações lineares? Eu posso vir aqui embaixo e explodir para lineares. Tá? Ele está dizendo aqui, vou criar 6 combinações, tá? Mas ele não vai sobrepor combinações. Então, pode ter valores menores, a quantidade pode ser menor. Então, vamos ver o que ele gerou. Peso próprio com um vento, peso próprio com um vento na outra direção, peso próprio com a sobrecarga de piso, depois peso próprio, sobrecarga de piso em um vento e outro vento. Perceberam que ele nunca juntou os dois ventos dentro das combinações que eu gerei?
Então perceba que ele gerou todas as que eu fiz e até algumas adicionais, né? Então, agora a gente vai deletar aqui. E vamos agora, por teste, mostrar o que acontece se eu alterar a relação do vento nesse caso. Vamos continuar falando sobre as combinações do tipo envoltória na próxima aula. Até lá!